agora sim, iniciando a gravação. A gente vai estar resolvendo aqui questões de natureza e de matemática do SAIS do último dia 14 de junho, né? Acho que os terceiros SAIS aqui. Então vamos começar aqui com algumas dúvidas que vocês tiveram. Primeiramente, essa 91 aqui é uma de química, né? Que ele diz: como o texto é grande, né? Para a gente não se perder, como eu digo sempre, vamos começar pelo enunciado, que diz: com base na relação entre os elementos químicos envolvidos, é possível prever os diferentes produtos formados na combustão devido a. Então vamos lá, vamos falar aqui, vamos ver aqui direta e direcionado, né? Fazer uma leitura mais direcionada. Só ajustar aqui para não estar atrapalhando. O controle da combustão em fornos industriais ou caldeiras permite que o operador ajuste o parâmetro visando maximizar a formação de dióxido de carbono advindo de uma combustão completa. Aí ele diz, né, como é a combustão completa, que é todo o carbono se transformando em dióxido de carbono, né? E minimizar a formação de monóxido de carbono, que é isso aqui, produzido na combustão incompleta, que é aqui na combustão incompleta, quando tem dois carbonos formando com um oxigênio, formando dois monóxidos de carbono. Ou seja, o que dá para perceber aqui, né? Quando tem pouco oxigênio e bastante carbono, a tendência é que se forme monóxido de carbono também, né? Mas quando a gente tem bastante oxigênio junto ao carbono, aí vai ter essa combustão completa, que não é tão prejudicial ao nosso planeta, né? Mas, visto que isso aqui é tóxico também, né? Principalmente também para a gente, né? Para isso, é essencial fornecer ar em quantidade suficiente para oxidar completamente o carbono do combustível. Nesses equipamentos, excesso de ar pode retardar a combustão e reduzir a eficiência do sistema, enquanto a insuficiência de ar deve ser evitada, pois resulta em combustão incompleta, formação de monóxido de carbono e fuligem nos gases de exaustão. Então, ele diz aqui que deve ser respeitado, né, a medida certa, tanto de oxigênio como de carbono, e não pode ser nem de mais, né, nem de menos, só o suficiente para oxidar o carbono e formar dióxido de carbono. Então ele diz aqui: com base na relação entre os elementos químicos envolvidos, é possível prever os diferentes produtos formados na combustão devido a. Como é que a gente prevê, né? A gente prevê quando tem bastante carbono, como é o caso aqui, ó, 2C, e pouco oxigênio, não tem tanto oxigênio, e quando tem a medida certa, né? Aquilo que sempre vai formar o carbono mais o oxigênio vai formar o CO2. Então ele diz que é possível prever com base na proporção entre massas dos elementos constituintes dos gases formados ser a mesma. Não, né? Porque não é nem a mesma, né? As massas de gases CO e CO2. Então não é isso. É isso. Massa total do oxigênio nos reagentes ser igual à massa total desse elemento nos produtos. A gente pode até deixar ela de stand-by, né? Que eu acho que pode ter sido um dos itens distratores aí para vocês. C. Razão entre volumes de gás e oxigênio dos reagentes nos produtos variar conforme a combustão. Não, né? A gente vê que o oxigênio aqui, ó, é a mesma coisa em ambas as reações. As massas de oxigênio que se combinam com a massa fixa de carbono seguiam a razão de números inteiros pequenos. Sim, né? Isso aqui é o que diz exatamente, né? Eu acho que, se não me engano, é a lei de Proust,
Proust, se eu não me engano, que diz isso aí, né? A lei das proporções definidas, né? Que é o que vai formar realmente os elementos. A quantidade de moléculas de gás oxigênio combinadas com quantidades variáveis de carbono depender das condições da reação. Não, né? Não, depende do número de moléculas ali de gás oxigênio, né? De carbono. Então é exatamente essa proporção que vai fazer a tendência de ter ou não a formação de monóxido de carbono, tá? E o fato aqui de ser a massa total de oxigênio nos reagentes ser igual à massa total desses elementos nos produtos, ele não diz nada, porque a massa tanto em um quanto no outro do oxigênio é a mesma, porque vai ter dois oxigênios, anyway. Então não é isso que vai definir, que é a mesma coisa. Bom, vamos para a próxima dúvida que vocês tiveram, que me trouxeram. Deixa eu ver aqui. Vocês não tiveram muitas dúvidas em natureza, né? Natureza me trouxeram pouquíssimas questões. Foi mais de matemática mesmo. Então vamos lá. Essa daqui. As alterações morfológicas dos anfíbios anuros, que apresentam desenvolvimento indireto com metamorfoses completas, são facilmente identificadas nas etapas da figura. Observa-se primeiramente o aumento do tamanho do girino, né, que aconteceu aqui de 1 para 2, né, o aumento do girino. Em seguida surgem as patas posteriores, né, tá aqui. E logo depois as anteriores, aqui as posteriores na verdade, e depois as anteriores. Em seguida surgem, por fim, a cauda começa a desaparecer. Então tinha uma cauda aqui, desculpa, tinha uma cauda e ela passa a desaparecer aqui nessa etapa 4, até o animal adquirir aspecto de um indivíduo adulto, que está aqui. Então a etapa 4 ocorre devido à ação direta de uma organela citoplasmática chamada... Gente, essa daqui, o que acontece? Né? Ele tinha uma cauda e passou a não ter. Né? Como é que a gente faz não sabendo, sem saber direito, sem estudar a fundo os anfíbios e sabendo que o que faz esse processo são os lisossomos? Como é que a gente poderia fazer essa questão dessa forma? Eu faria desse jeito. É que dessas organelas aqui, qual é a única que ela tem função de meio que acabar com alguma coisa, né? Digerir alguma coisa, que a função dos lisossomos é digestão intracelular. Então, o que acaba com alguma coisa são os lisossomos, né? Ele digere algumas proteínas, algumas coisas dentro do organismo. Então eu faria por esse lado, porque o ribossomo ele vai produzir a proteína. Não tem como alguém que produz proteína acabar com a cauda de alguma coisa. Os peroxissomos, da mesma forma, eles servem para oxidar, né? O vacúolo não faz a digestão. Complexos Golgi também não faz essa digestão. Então o único que acaba com alguma coisa são os lisossomos, né? Eu iria para esse lado. Tirando isso, você resolve essa questão estudando diretamente os anfíbios. Eu acho que quando a gente tem um foco direcionado para o Enem, a gente não vai estudar a fundo os reinos animais. Mas é assim,
que eu faria esse tipo de questão. Pulando agora para... Deixa eu ver qual foi uma outra questão. Foi essa, 126. Ele diz aqui: o objetivo da coleta das sempre, né? Textinho, a gente vai para o enunciado. O objetivo da coleta das crostas das lesões é identificar o ou a. Então vamos ver o que é que ele está querendo aqui. Ele diz: erupções cutâneas ou lesões na pele, ínguas, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza são sintomas da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. O único caminho para confirmar ou descartar a doença é a testagem. O teste para diagnóstico laboratorial deve ser realizado em todos os pacientes com suspeita da doença. A amostra a ser analisada é coletada, preferencialmente, das secreções das lesões. Se as lesões estiverem secas, o material encaminhado deve ser constituído nas crostas das lesões. Então, ele vai recolher ou a lesão, se tiver ainda úmida, né, aquela lesão, ou se tiver já com aquela casca, ele vai tirar essa crosta da lesão e levar para exames laboratoriais. Ele diz qual o objetivo disso, né? O objetivo é colher DNA mitocondrial do vírus. Faz nem sentido, né? Não faz sentido em falar mitocondrial, mitocôndria de vírus, né? Não tem isso. Os vírus não são acelulares, né? Não tem célula. Identificar o DNA viral por meio da análise genética, com certeza, né? É isso que é o que se espera, né? Então vai coletar aquela crosta, vai analisar geneticamente o que está tendo naquela crosta e ver o DNA viral nessa análise genética, tá? Ela vai identificar o comportamento dos cromossomos do vírus. Não tem cromossomos em vírus, né? Ele diz, porque o vírus é DNA ou RNA circular ali, né? Só um pedaço de RNA ali, nem DNA circular. Aí diz, membrana viral por meio do cultivo em cultura. Nem existe isso, né? Membrana viral. Existe um capsídeo, né? Um capsídeo proteico do vírus. O vírus não tem membrana. Presença de RNA viral por meio de micrografias. Gente, o vírus, primeiramente que micrografias não detectam RNA viral. E o segundo é que o vírus, mesmo que ele seja de RNA, ele vai precisar da transcriptase reversa para transformar o RNA em DNA. E ele só vai passar a expressar suas proteínas, né, dentro do corpo quando ele está na forma de DNA. Então, mesmo o vírus sendo RNA, ele vai precisar ali da transcriptase reversa. Como é o caso do vírus do HIV, né? Que ele tem ele é de RNA, mas ele tem a transcriptase reversa que vai fazer ele ter o DNA dele. E assim ter como seguir, né, dentro do hospedeiro. Então não vai poder detectar o RNA do vírus, né? Então a única forma aqui seria a letra B, tá? Bom, de ciências da natureza foi isso. Qualquer outra dúvida que vocês tenham referente a essa prova de ciências da natureza, você pode me procurar aí. Agora vamos começar a matemática, né? Que aí vieram várias dúvidas, né? Começar por essa 138 aqui, que eu considero bem complicada, tá? Bem complicada, mas quem assistiu as aulas que eu... até eu acho que não sei se foram as recentes, mas eu frisei um pouco sobre divisibilidade, né?
quando um número é múltiplo de tal número, né? Eu falei sobre 2, que era basta ser par, falei sobre os múltiplos de 4, falei sobre os múltiplos de 3, números de 6, de 9, enfim, falei sobre os números de vários, os múltiplos de vários números aí. E essa questão, ela queria que você soubesse o que fazia um número ser múltiplo de 3. Vamos lá para essa questão. Ele diz, uma pessoa está tentando desbloquear o cofre de sua casa, no entanto, não se recorda da senha. Ela sabe apenas que a senha é um número múltiplo de 3, formado por 5 dígitos, dos quais 4 correspondem aos logaritmos do ano de seu nascimento. Aí diz, com base aí daqui de 1966 foi o nascimento dela. Então, dos 5 números, 4 tem que ser 1, 9, 6 e 6. Tá? Aí vai ser meio que uma permutação, né? Nesse caso, com repetição. Mas são 5 números, não são 4. Logo a gente precisa saber quais são qual é esse quinto número aí. Como é que a gente sabe? Primeiramente, né, o último número do múltiplo de 3, ele pode ser esse 1, pode ser 9, pode ser 6, tá? Jamais pode ser 2, jamais pode ser 5, jamais pode ser 8, tá? Enfim. Vamos lá. Com base nessas informações, o total de senhas possíveis que essa pessoa pode usar para tentar desbloquear o cofre é dado por, tá? Como eu disse, né? A gente já tratou sobre isso, né, em algumas aulas passadas. Para ser múltiplo de 3, o somatório dos números que fazem parte, né, desse número aí precisa ser múltiplo de 3. Então, se ele tem 1966, né, que é o ano que ela nasceu, somando 1 mais 9, 10, mais 12, 22. 22 mais o próximo número, que é o quinto número, que a gente não sabe qual é, 22 mais ele tem que ser K, que eu falei que é um número múltiplo de 3. Sabendo que o número x, né, esse número x, que é o outro número, é entre 0 e... entre 0 e 9, né? Então, o x pode ser 2, que dá 24, que aí 24 é múltiplo de 3. Pode ser 5 também, que aí fica 27, que 27 é múltiplo de 3. E pode ser 8 também, que fica 30, e 30 é múltiplo de 3. Se for 9, fica 31, que não é múltiplo de 3. Enfim, só pode ser esses três números aqui, tá? Então, vamos lá novamente. Como ele tem esses 5 números, né? Que ele tem, pode ser 2, 5 ou 8. Eu tenho 5 números que eu posso permutar eles. Com repetição, né? Porque são 2 6. Esses 2 6 aqui faz com que seja uma permutação com repetição. Então,
a permutação com repetição de 5 números é dada por 5 fatorial dividido por 2 fatorial. É pela formulazinha. Mas eu tenho 3 opções para ter essa permutação. Eu posso ter essa permutação com 1, 9, 6, 6 e 2. 1, 9, 6, 6 e 2, quando x é 2. Posso ter com 1, 9, 6, 6 e 5, quando x é 5. E 1, 9, 6, 6 e 8, quando x é 8. Então, eu tenho 3 vezes essa possibilidade dessa permutação. Por isso é vezes 3, tá? Por isso é vezes 3. Então, vai ficar 3 vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Certo? Essa questão bem complicada, que ela exigia uma noção de essa divisibilidade, né, e tal, muito grande. Então, uma questão bem dificilzinha, tá? Agora, essa questão é uma análisezinha de gráfico, né? Onde ele diz aqui, vamos começar aqui. A produção energética de duas usinas de energia A e B é monitorada quinzenalmente. O gráfico a seguir apresenta as produções de energia em megawatts de cada uma dessas usinas ao longo das 3 últimas quinzenas analisadas. Então, primeira quinzena, passou a primeira quinzena. Essa aqui é a primeira, segunda e terceira, na verdade, né? Essa aqui é a primeira, segunda e terceira da B. Aí diz, um estudo mostrou que a tendência observada no gráfico seguirá até o momento que as produções energéticas das duas usinas se igualem. A produção energética de cada usina nesse momento será em megawatt de. Então, se a gente perceber aqui, passa uma quinzena e vai variar a produção de energia de 60 até 80, ou seja, de 60 para 80 variou 20. Agora na segunda quinzena, né, da segunda para a terceira quinzena, variou de 80 para 100, que foi também 20. Então segue esse padrão a cada 20. Então se começa em 60, mais 20 na primeira quinzena, né, passado a primeira uma quinzena, né, passado 15 dias, mais 20 depois aqui, então a gente pode dizer que a cada 15 dias vai variar 20, né, a produção de energia. Vai aumentar 20. Então eu chamei de x os 15 dias, né, essa passagem de 15 dias. Então fica 60 mais 20 vezes x, que é cada 15 dias. Da mesma forma, nesse A, que eu chamo aqui como se fosse o A, quando passados os 15 dias, ele variou apenas, diminuiu 5 megawatts. Passou mais 15 dias, variou 5 megawatts de novo. Então ele começa com 160 e a cada X, que eu chamei de 15 dias, né, de X, vai diminuir 5 megawatts. Então, isso aqui é uma função de 160 menos 5x. E aqui 60 mais 20x. E ele quer quando tudo é igual. Então a gente pode igualar aqui, a gente vai dizer 160 mais ou menos, né? Menos 5x é igual a 60 mais 20x. Passa isso aqui para o outro lado. Passa isso aqui para esse lado. Vai ficar 160 menos 60, que é 100, igual a 5 mais 20, 25x. E x vai ser igual a 100 dividido por 25, que é 4. Então, passado 4 quinzenas. Mas o que ele quer é o valor, né? Então, eu posso usar uma ou outra, né? Só substituir x aqui por 4. Aí vai ficar 60 mais 20 vezes 4, que é igual a 60 mais 80, que é 140. Letra E. Certo? Dando prosseguimento aqui, essa 142 é uma questãozinha também complicada, um raciocíniozinho complicado, mas vamos que vamos.
porque ele fala muita coisa que a gente não precisava saber, né? Aí a gente pode também se embolar na questão aqui de forma desnecessária. Então, ele diz aqui, vamos primeiro para o enunciado. Nessas condições, o desconto máximo que podia ser concedido na liquidação sob o preço atual desse produto era de aproximadamente. Então, pronto, vamos ver que preço atual é esse, qual o desconto que ele pode dar. Ele diz: uma loja realiza uma grande liquidação em janeiro de cada ano. Um dos produtos, em janeiro, liquidação em janeiro. Um dos produtos disponíveis na última liquidação de janeiro sofreu um aumento de 10% em outubro, uma redução de 8% em novembro e um aumento de 15% em dezembro. Ele joga essas informações desnecessariamente, porque a gente não precisa dessa informação, só precisa dessa aqui, porque ele quer saber do preço atual, né? Então vamos lá. Aí, o preço atual, né, que era antes de janeiro, é dezembro. Então, ele vai mudar em janeiro para fazer essa liquidação. O preço atual é o de dezembro. Aí vai fazer uma liquidação com base no preço de dezembro. Tá. Aí, a fim de evitar prejuízo, o gerente da loja estabeleceu que o preço de venda desse produto de liquidação deveria ser mais próximo possível do preço da venda praticada em novembro. Então, ele quer simplesmente, ele tem o preço em dezembro e ele quer só voltar para o preço de novembro. Basicamente é isso. E pergunta qual é o percentual que ele pode dar de desconto nessa liquidação. Então a gente só vai se interessar aqui com o preço de dezembro, o preço de novembro e o preço que eu vou ter em janeiro. Então, vamos lá. O preço de dezembro, ele diz que aumenta 15% em dezembro, ou seja, com relação a novembro. Então eu chamei de PD o preço em dezembro e PN o preço em novembro. Então o preço em dezembro ele é 1,15 vezes o preço em novembro, que é um aumento de 15%. Gente, pelo amor de Deus, não vamos cometer esse erro de pensar que se eu aumento 15% de um mês para o outro, para eu voltar para o preço que estava antes, eu tenho que diminuir 15%. Não é isso, tá? Não é isso. A gente vai provar aqui. Então, teve um aumento de 15% com relação a novembro aqui. Então, o preço de janeiro, que é o que eu quero que seja igual ao preço de novembro. Mas preço de janeiro, eu chamei que isso aqui, ó, que é esse K, eu vou dizer que é o desconto, e o preço que eu vou multiplicar, né? Vezes o preço em dezembro, é o preço de janeiro. Mas o preço de dezembro é 1,15 vezes o preço de novembro. Então, 1,15 vezes o preço de novembro, vezes esse percentual aqui, é igual ao preço de novembro, que é o que eu quero. Eu quero que fique mais próximo possível do preço de novembro, é o que ele diz. Isso em janeiro. Então, vai cortar o PN com PN aqui, aí fica K é igual a 1 sobre 1,15. Esse 1 sobre 1,15 é aproximadamente 0,87. Quando eu multiplico alguma coisa por 0,87, é a mesma coisa que eu descontar 13%, né? Que é 1 menos 0,87. Então, por isso, desconto máximo aqui deverá ser de 13%, tá? É uma questãozinha boa que a gente pode se perder se a gente levar em consideração tudo, né? Esses 10%, esses 8%, que a gente viu que não precisa desses dados. Aqui, mais uma questãozinha boa, mas teórica, né? Uma questãozinha bem teórica. Ele diz aqui: no mês de junho, a prefeitura pretende decorar a praça principal da cidade com bandeirinhas. Essa praça, centrada no centro C, possui formato circular de raio igual a 8 metros. Para a decoração, será comprado um cordão com bandeirinhas coloridas. Esse cordão será fixado à mesma altura e perfeitamente esticado nos postos P1, P2 e P3, conforme indicado na figura a seguir, em que os
pontos P1, C e P3 são colineares, ou seja, é uma reta, né? Isso aqui é uma reta. O meu não ficou uma reta, mas isso aqui é uma reta. Considere que a distância entre os postos P1 e P3 é de 25 metros, ou seja, isso aqui é de 25 metros. Ele diz que o raio é 8, então se eu tenho 8, 8 aqui, 16. 16 para 25, 9 metros. 9 metros é isso aqui, daqui para cá. Então vamos lá. E cordão é comprado no metro linear. Quantos metros de cordão devem ser comprados, no mínimo, para a decoração da praça ser realizada conforme a expectativa da prefeitura? Então, eu chamei isso aqui daqui para cá de K. Isso aqui eu tenho, né? Esses dois aqui. E a gente tem uma formulazinha, né? Que é o teorema do bico. Que K ao quadrado é igual a 9, que é isso aqui daqui para cá, vezes o total, tá? Vezes 25. Aí fica simples, né? Não precisa multiplicar 9 vezes 25 e depois fazer a raiz quadrada. Só se você quiser muito, porque 9 tem raiz, que é 3, e 25 tem raiz, que é 5. Então, K vai ser igual a raiz de 9 vezes 25. Raiz de 9 vezes 25 é igual a raiz de 9 vezes raiz de 25. Que fica 3 vezes 5, que é 15. Ah, a resposta é 15? Tem aqui, né? A resposta é 15. Mas não é o que ele quer, né? Às vezes a gente erra bastante nesse sentido de achar uma solução, aí todo felizão, e na letra, logo na letra A, a letra é 15. Mas ele quer o total, né? Ele não quer só isso aqui, né? Ele quer 15 mais os 25, que é 40, letra C. Ele quer o preço total, né? Agora já indo para a questão 147, onde ele diz aqui: o volume de água de um reservatório está sendo monitorado ao longo de uma semana. A figura a seguir mostra o volume de água restante nesse reservatório ao final de cada um dos 3 primeiros dias de monitoramento. Inicialmente, o reservatório estava completamente cheio, contendo o volume de água de V0. Bem aqui, V0. Considere que o volume de água desse reservatório diminui a cada dia que passa, segundo o mesmo padrão da figura. Ao final do 5º dia, o volume de água restante no reservatório será igual a... Então, aqui, né, como é que a gente pode ver o padrão aqui, né? É uma PG, né? É uma PG decrescente, onde aqui tem 4 quintos de V0. Aqui eu vou multiplicar de novo por 4 quintos. Esse aqui é o primeiro dia. Aqui a gente pode dizer que é 4 quintos vezes V0. Aqui é 4 quintos ao quadrado vezes V0 no segundo dia. No terceiro dia é 4 quintos ao cubo vezes V0, que é o terceiro dia. Ou seja, seguindo esse padrão, que eu estou multiplicando sempre por 4 quintos, no 5º dia eu vou ter 4 quintos elevado à quinta vezes V0. Eu nem precisaria tanto saber o que é 5 à quinta. Mas 4 à quinta é a mesma coisa que 2 elevado a 10. E isso é bom a gente ter em mente, que é 1024, né? 2 elevado a 10 é 1024, é interessante que a gente saiba disso. E o único que tem 1024 aqui em cima é a letra C. A gente tiraria por isso. Mas lógico que é sempre interessante, tendo tempo, fazer o 5 elevado à quinta aí pode ser melhor, né? Vai não errar besteira, sabe? Vamos lá. Agora a questão número 152, também complicada, tá? Essa questão achei bem difícil. Mas vamos lá. Ele diz: considere o tabuleiro 10x10. Qual a probabilidade de esse jogador atingir seu objetivo? Então vamos ver que tabuleiro é esse, que objetivo é esse. O jogo Batalha Naval é um passatempo popular no Brasil. Para jogar, 2 oponentes recebem cada um 2 tabuleiros quadrados de N por N casas. No primeiro tabuleiro, cada jogador deve posicionar seus navios, enquanto no segundo
quanto no segundo deve marcar os disparos. O objetivo é acertar as posições dos navios adversários e afundá-los completamente. Em uma variação desse jogo, cada jogador começa com 3 tipos de embarcações, sendo 2 porta-aviões, aí ele vai dizer já quantas casas, né? 3 contra torpedeiros e 4 submarinos, que ocupam respectivamente 4, 3 e 2 casas no tabuleiro, cada um. Então, se tem 2 porta-aviões com 4 casas, 8 casas. 3 contra torpedeiros, 3 casas, 9 casas. 4 submarinos de 2 casas, 8 casas. Aí diz, nessa variação é chamada acerto duplo, quando 2 disparos consecutivos acertam embarcações diferentes, ainda que sejam do mesmo tipo. Beleza. Isso é um acerto duplo. Aí diz, cada jogador ataca escolhendo uma casa do tabuleiro adversário de forma aleatória para disparo. Se o disparo acertar uma posição ocupada por parte de uma embarcação, o jogador continua a jogar até errar. Considere que não há mais uma embarcação ocupando a mesma casa e que um jogador não pode disparar mais de uma vez a mesma posição, ou seja, sem repetição, né? Um jogador dará início ao jogo e deseja realizar um acerto duplo em suas 2 primeiras jogadas. Considere o tabuleiro 10x10. Qual é a probabilidade de esse jogador atingir seu objetivo? Então, para acertar um porta-aviões, se eu tenho se um tem 4 casas e eu tenho 2 porta-aviões, para acertar se eu tenho 100 coisas no tabuleiro, a probabilidade é 8 por 100. Para acertar um porta-aviões. Para acertar um contra-torpedeiro, seguindo o mesmo raciocínio, se um contra-torpedeiro tem 3 casas e eu tenho 3 contra-torpedeiros, é 9 por 100 a probabilidade de eu acertar um contra-torpedeiro. Da mesma forma, submarino, 8 por 100 também. Então, vamos partir desse pressuposto, tá? Para não fazer por partes, porque senão a gente não consegue fazer essa questão. A gente vai dividir de acordo com o tamanho das embarcações. Eu já fiz aqui para facilitar as continhas. Primeiro caso, que é 2 casas, né? Que é o caso do submarino, que tem 2 casas. A probabilidade de acertar um submarino é 8 por 100. Né? 8 por 100. Isso de acertar um submarino. Mas ele quer que acerto duplo, tá bem aqui. Ele quer um acerto duplo. Ou seja, eu tenho que acertar uma outra embarcação. Supondo que eu já acertei o submarino, né? Que é 8 por 100, a probabilidade. Eu tenho que multiplicar vezes a chance de acertar uma outra embarcação. Aí dessas outras embarcações, o que é que tem aqui? No total, eu tenho 8 mais 9 mais 8, ou seja, 25 casas total. Né? Aqui eu travei sendo o submarino. Essa outra aqui não importa, eu posso ser submarino, contra-torpedeiro ou a outra aí que é um porta-avião. Então eu tenho 25 casas com embarcação. Dessas 25, eu já supus que eu acertei o submarino, que essa daqui é a suposição certa, que eu acertei. Então eu tenho que tirar as 2 casas do submarino para prosseguir, porque é sem repetição. Então eu tenho aqui 8 sobre 100 menos 25 menos 2, que é a do submarino, dentre 99, que eu não posso repetir uma casa. Tá? Eu não posso repetir uma casa, que é sem repetição. Então essa é a probabilidade de eu acertar sendo o primeiro o de 2 casas. Agora, para acertar sendo o primeiro de 3 casas, ou seja, aquele contra-torpedeiro, chance dele é 9 por 100. Da mesma forma que, seguindo esse o mesmo padrão que eu fiz aqui em cima, fica, eu já acertei um contra-torpedeiro, ou seja, eu tiro as 3 casas.
que eu acertei, tá certo? Então, 25 menos 3 sobre 99. Aí fica 9 sobre 100 vezes 22 sobre 99. Da mesma forma que o com 4 casas, que é o porta-avião. A chance de acertar um porta-avião é 8 sobre 100. Eu diminuo aqui as 4 casas do porta-avião, divido por 99. Fica 8 sobre 100 vezes 21 sobre 99. Como é que eu faço aqui para não perder muito tempo? Não multiplicar 8 por 23, 8 por 21, 9 por 22. Como isso aqui está repetindo, 8 sobre 100 e 8 sobre 100 está repetindo, eu quero somar tudo, tá? Porque ou é isso, ou é isso. Então, ou é soma. Então, se eu quero somar isso com isso, né? Eu repito 8 sobre 100 e multiplico por 23 sobre 99 mais 21 sobre 99. 23 mais 21, que está o mesmo denominador, né? Então eu posso só somar os de cima. 23 mais 21 é 44. Então eu já coloquei aqui, 8 sobre 100 vezes 44 sobre 99. Mais esse termo aqui, que é 9 sobre 100 vezes 22 sobre 99. 44 é 2 vezes 22, né? Então eu posso só cortar aqui, ó. 44 dividido por 100 fica 22 dividido por 50. Aqui 22 e 50. Por quê? Porque aqui tem 22 sobre 99. Repetindo 22 sobre 99, eu posso só multiplicar pela soma aqui, né? Aqui, esse 8 sobre 50 eu posso multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui. Fica 16 sobre 100. Só para eu deixar, para eu poder somar com 9 sobre 100. Porque 16 sobre 100 mais 9 sobre 100 é mais tranquilo de fazer. Fica 25 sobre 100. Então tá certo. 25 sobre 100 é 1 quarto. 22 dividido por 4 é 5,5 sobre 99. Se eu multiplico por 10 em cima e embaixo, vai ficar 55 sobre 990. Bom, isso aqui é só eu dizendo como eu faço para simplificar algumas operações, né? Não é necessário que vocês façam desse jeito. Mas eu acho interessante que vocês entendam como simplificar algumas operações para não perder tempo em continha muito chata, tá? Porque essas continhas aqui acaba que a gente perde muito tempo e às vezes erra uma besteira, tá? Vamos prosseguir aqui. Quase terminando já. Que ele diz, né? Uma plataforma de streaming oferece dois planos, A e B, que se diferenciam pelo número de dispositivos que podem acessar o serviço simultaneamente. O plano A, que custa R$ 50 mensais, permite dois dispositivos, de forma simultânea. Já o plano B, que custa R$ 80 mensais, permite o acesso de 5 dispositivos ao mesmo tempo. O preço da assinatura mensal desses planos é composto por uma taxa fixa e uma taxa variável, qual varia linearmente ao número de dispositivos permitidos de forma simultânea. Se é linearmente, é uma função do primeiro grau, é isso que ele quer dizer, tá? Sendo x o número de dispositivos permitidos de forma simultânea e y o preço de assinatura mensal do plano em real, a expressão que relaciona x e y é. Então, é uma função linear, então é ax mais b. No primeiro caso, né, onde a gente tem onde x igual a 2, que é R$ 50 mensais, o y é 50, é igual a vezes x, que é 2, mais b, que eu não sei o que é. E no segundo caso, plano B, que é R$ 80, é igual a vezes 5, que é 5 dispositivos simultâneos, mais b. Então, aqui eu posso só diminuir eu vou chamar esse de segundo e este primeiro. Quando eu diminuo o 2 menos o 1, fica 80 menos 50, 30, igual 5A menos 2A, 3A, B menos B é 0. Então fica A igual a 30 dividido por 3
A igual a 10. Se A igual a 10, quanto é B? Fica 50 igual a 2 vezes 10, que é A, mais B. B é igual a 50 menos 20, que é 30. Então, A igual a 10 e B igual a 30. Se A é x mais B, 10x mais 30. Letra A. Certo? Vamos para essa 170 agora. Tá terminando já, eu acho. Faltando... Acho que essa é a última, na verdade. Essa é a última que vocês me pediram. Vamos lá, com calma. Ele diz aqui: um artesão recebeu uma encomenda para confeccionar um pingente a partir de um tetraedro regular, como da figura a seguir, feito de cristal. O pingente será produzido cortando-se cuidadosamente o cristal nos pontos médios das 3 arestas que partem de um mesmo vértice do tetraedro. Então, se eu tenho esse vértice aqui, ele vai fazer isso. Aí esse daqui, né? Enfim. Fazendo sempre isso. Aí diz: depois dos cortes, o pingente formado terá por faces apenas... Bom, se eu cortar nos pontos médios aqui, né, eu vou ter isso aqui, eu vou cortar isso aqui. Essa face, quando eu corto, eu tiro essa parte aqui, ó, essa parte de cima, que também é um tetraedro, né? Que eu tiro essa parte. Essa face, quando eu tiro, ela é um triângulo, né? Então fica um triângulo essa face. E aí quando eu jogo, quando eu faço isso nessa outra face aqui, também fica um triângulo. Então se eu fizer isso também aqui nessa, ou seja, vou repetindo, né? Isso em todas as faces, eu vou fazendo vários triângulozinhos, né? Eu vou tendo vários triângulozinhos. Se eu repetir isso, né, eu vou ter as faces que eu já tinha, que era 4 faces, né? Essas 4 faces que eu já tinha. E 4 faces novas, criadas a partir da seção. E a gente viu que essas faces novas são triângulos. E as faces que já tinha, ó, também são triângulos, ó. Então eu vou ter 4 faces triangulares que eu já tinha antes. E quando eu corto, eu tenho aqueles vértices que eram vértices, né? Passam a ser agora triângulos, tá certo? Por isso eu vou ter 8 triângulos, tá certo? Ó, espero que tenham entendido, tá certo? Eu acho que essa foi a última mesmo, a última dúvida. Espero que todos tenham entendido. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Que eu estou à disposição aí de vocês. Sei que o desenho aqui não ficou muito bonito, né? Mas eu acho que consegui explicar direito, né? Quando eu explico para eu acho que o primeiro ficou tranquilo, né? E explicando primeiro, quando eu tiro esse vértice aqui, jogo essa pirâmide fora, tetraedro, essa face aqui fica triangular. E eu vou só repetir isso para todos os outros, certo? Porque quando eu faço, aí fica mais ou menos assim. No centro. Matheus, Essa é uma face que a gente já tinha. Oi. essa é mais interpretativa, né? Oi? Essa questão é mais interpretativa. Não Quer consigo dizer, entender. Eu acho que o microfone tá meio abafado. dá pra ouvir?
eu consigo te ouvir, mas eu não consigo te entender bem. Eu acho que é o microfone. Talvez seja o microfone abafado. Ah, melhorou? Oi?